Hábitos de consumo são modificados pela pandemia. Cresce o número de animais abandonados em Belo Horizonte. E ainda, aqui em BH, são registradas quedas nos números de internações por coronavírus em UTIs. O Horizonte Notícia está no ar. As mudanças provocadas pela pandemia impactaram toda a sociedade e provocaram uma revolução na maneira como as compras são realizadas, tornando os consumidores mais conscientes da importância da sustentabilidade, principalmente em relação às implicações ambientais, sociais e de governança de suas opções de compra. Isso foi constatado por uma pesquisa global sobre as tendências de comportamento dos consumidores. Com a pandemia, a Isabelle, assim como muitos brasileiros, passou a fazer compras pela internet com mais frequência. E a primeira vez que eu fui comprar roupa assim, pela internet, eu fiquei, meu Deus, eu não vou conseguir experimentar, não vou saber se vai ficar boa, e se chegar e experimentar, não ficar boa, todo um rolê para conseguir trocar. Quando você vai na loja física, você já sai assim, com a certeza de que a roupa cabe, né? Mas, no final das contas, eu acho que muito provavelmente vai ser uma experiência que eu vou continuar tendo, mesmo depois que as coisas voltarem ao normal. Porque é bem mais fácil do que eu imaginava. De acordo com uma pesquisa global sobre as tendências de comportamento dos consumidores, a pandemia vem criando novos hábitos de consumo na população que vão impactar o comércio ainda por muito tempo. A primeira grande transformação decorrente disso foi o surgimento e o fortalecimento daquilo que nós chamamos de consumidor digital. O que é o consumidor digital? É aquele consumidor que utiliza das facilidades do ambiente digital, mas não quer abrir mão da experiência física. É aquele consumidor que navega na internet, entra no marketplace, faz a compra, entra no site de uma empresa, faz a compra, utiliza os produtos, recebe isso em casa. Só que esse consumidor ele ainda precisa da experiência física com o produto. Segundo a pesquisa, no Brasil, as compras pelos meios digitais já ultrapassam a preferência dos consumidores em relação às lojas físicas. As compras online realizadas por meio de smartphones são preferidas por 30% dos brasileiros. O segundo lugar fica para as compras realizadas pelo computador, que são a preferência de 29% dos consumidores. As lojas físicas vêm na terceira posição, sendo citadas por 24% dos entrevistados. De acordo com o especialista, aos poucos, as experiências de compra estão se fundindo. Esse é um momento crucial para os varejistas. A adoção, é importante perceber que o consumidor é físico, o consumidor procura o e-commerce, procura o ambiente digital, mas ele não esqueceu o ambiente físico. Os dois elementos devem coexistir. E quem conseguir colocar isso coexistindo e se preparar a sua cadeia de valor para ter uma entrega rápida, eficiente e segura, uma jornada de consumo leve, fluida, vai sair na frente. Tem coisas que facilitam até às vezes no sentido de, tipo, não tem o estoque de uma loja, de uma livraria, vamos supor. E se você pode comprar pela internet e tirar na loja. É um misto disso, digital com físico, que eu acho muito interessante. Bom, e agora a gente vai até a Rádio América AM750. O apresentador Giovanni Rodrigues traz para a gente os destaques da programação da rádio para esta sexta e também para o fim de semana. Olá, Giovanni. Olá, Síria, uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Vamos começar aqui com os destaques do Falando de Vida desta sexta-feira, que traz aí o convidado, o chefe César Faeda. Ele vai explicar o seguinte, olha, como fazer uma gastronomia de alma que exalte a memória e estimule as boas lembranças da vida e da infância. Fique ligadinho a partir das 4h30 da tarde, a apresentação com a jornalista Lina Freire. Olha só, o Estação 750 de hoje à noite traz aí o destino de
Minas Gerais, né, do Estação 750, que vai falar sobre a cidade de Gonçalves, localizada na Serra da Mantiqueira, que oferece imersão na natureza e passeios diversificados. Fique ligado a partir das 10h30 da noite com o Genesi de Oliveira. Sábado, amanhã, sabadão, nós teremos aí a partir das 11 horas da manhã o programa dos Devotos da Piedade. Fique ligadinho, viu? E sábado à noite, você já sabe, às 7 da noite, você acompanha o programa do Rei Roberto Carlos, né? Roberto Carlos em Detalhes. Todos os sucessos aí do Rei Roberto, você acompanha aqui na Rádio América. A apresentação com o nosso amigo, o José Maria Valadares. Fique ligadinho. E no domingo, bem cedinho, domingo às 7 da manhã, você acompanha o programa Canções para Refletir, que traz as meditações aí das leituras da Santa Missa deste domingo. E às 8 da manhã, eu convido você a acompanhar a Santa Missa aqui na Rádio América, direto do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Rádio América e TV Horizonte transmitindo, levando para você a bênção que é aí esta Santa Missa, tá bom? Eu convido você a ficar ligadinho conosco aqui na Rádio América AM750. É com você, Síria. Muito obrigada, Giovani. Um excelente fim de semana para todos aí na Rádio América AM750. Agora vindo aqui para o estúdio do Horizonte Notícia, o André Cristino já está por aqui. Bom dia. Bom dia, Síria. Bom dia a todos. Vamos começar falando da situação do coronavírus aqui na capital. Tem queda aí no número de internações nas UTIs, né, André? Tem queda nas UTIs, tem queda na taxa de transmissão. A enfermaria que subiu um pouquinho, vamos dar uma olhadinha nos números. A taxa de transmissão está em 0,91. Ontem ela estava em 0,92. A ocupação de UTI caiu de 74,1 para 72,4. E a enfermaria que estava em 52 subiu para 53,9, mas estamos numa situação de estabilidade, né? Os números sobem 2%, descem 2%. Belo Horizonte tem conseguido manter esses indicadores num nível ainda considerado saudável, né? O ideal é que todos eles caiam para o nível verde. Se tudo der certo, a enfermaria já vai chegar nesse nível na próxima semana. Vamos dar uma olhadinha nos números gerais da pandemia na capital. 226.544 casos já foram confirmados, 5.522 pessoas morreram, serão 35 nas últimas 24 horas. E aí Belo Horizonte está com 48,1% de taxa de vacinação na primeira dose, um pouquinho mais de 20% na segunda dose. E o consórcio de veículos de comunicação divulgou ontem um balanço nacional. 11% dos brasileiros receberam a segunda dose da imunização, que é fundamental. Só com a segunda dose é que, de fato, as pessoas estão imunizadas, só que ainda é muito pouco, 11%. Só quando tivermos com 60%, 70% da população imunizada é que a vida poderá começar a voltar ao normal. E falando em vacinação, nós falávamos aqui na última semana sobre Betim, que vacinaria adolescentes de 12 a 14 anos, né? Essa vacinação foi suspensa, é isso? Foi suspensa pela Justiça, né? Na quarta-feira, Betim começou a vacinar os adolescentes de 12 a 14 anos. A ideia era que com essa imunização pudesse voltar à aula presencial, mas a Justiça entrou com recurso para suspender essa vacinação. Haverá uma multa de R$ 500 por vacina aplicada, caso seja descumprida essa determinação da Justiça. E, além disso, foi pedido que a Prefeitura apresente documentos que comprovem que aqueles grupos que estão no Plano Nacional de Imunização eles já foram imunizados, para que só assim pudesse, então, vacinar quem está fora desse Plano Nacional de Imunização. Já a Prefeitura diz que vai recorrer da decisão e que ela segue uma normativa do Ministério da Saúde que diz que é possível vacinar quem está no Plano Nacional, ao mesmo tempo que se vacina quem não está no plano, e que é isso que a Prefeitura teria feito pensando no retorno das aulas presenciais. Tá certo, André. Fim de semana chegando, hoje é sexta-feira e, claro, tem futebol, né? Tem futebol, né? Ontem teve o Brasil pela Copa América, passou fácil pelo Peru, venceu por 4-0. O Brasil é líder do Grupo B, vai voltar a jogar na quarta-feira contra a Colômbia. Ontem também teve jogo pelo Campeonato Brasileiro. Na Série A, o América conseguiu seu primeiro ponto, só que foi ruim. Empatou com o Cuiabá em casa em 0-0. Um adversário direto pela permanência. O América tinha que ter vencido, segue ainda sem fazer gols. São 4 jogos pelo Brasileiro e nenhum gol marcado. O América volta a jogar no domingo,
11 horas da manhã contra o Palmeiras lá em São Paulo, e é um jogo muito mais complicado conseguir resultado fora daqui contra o Palmeiras, que é uma das principais equipes do futebol brasileiro. O Atlético joga na segunda-feira contra a Chapecoense, às 8 horas da noite pelo Brasileirão, e amanhã, às 7 da noite, o Cruzeiro enfrenta o Operário fora de casa. O Cruzeiro que venceu uma, precisa de mais uma vitória para começar a embalar e pensar no acesso. Tá certo, André, muito obrigado, excelente fim de semana e até segunda. Até. Gente, a pandemia tem deixado uma legião de animais órfãos que estão lotando os abrigos em busca de novos lares. Segundo a Prefeitura de Belo Horizonte, os registros de abandono de animais aumentaram 91,2% no ano passado, na comparação com 2019. Por causa da pandemia, muitas pessoas perderam os empregos e mudaram de cidade, deixando os animais para trás. O animal é uma vida e que vai viver por 15, 20 anos. Então, a pessoa, além de gostar e de amar o animal e dizer que ama, ela precisa ter a consciência. Ela tem tempo para cuidar desse animal enquanto ela existir, essa vida existir? Ela tem espaço? Ela tem condição financeira? As outras pessoas da casa também estão de acordo? Vão respeitar esse animal ou vão maltratá-lo, vão abrir a porta para ele fugir? Então, antes de tomar a decisão, isso precisa acontecer, essa reflexão. Abandono de animais é crime de maus tratos. A lei prevê prisão de 2 a 5 anos, além de multa. A gente sabe que os tempos estão difíceis. Em último caso, se a pessoa não tiver condição financeira mais de manter o animal, por mais que ele sofra, né, ao ser encaminhado para outra pessoa, que ela, né, que a tutora, que o tutor se empenhe de todas as formas para encaminhar essa vida para uma outra pessoa que tenha condição de mantê-la até ela partir naturalmente. Porque não é um objeto que você passa para um, passa para outro, passa para outro. Um dinossauro gigantesco descoberto no interior da Austrália foi identificado como uma nova espécie e reconhecido como um dos maiores que já vagaram aqui pelo planeta Terra. O Australotitã cooperensis, da família dos tiranossauros, finalmente recebeu nome e descrição 15 anos depois que os ossos dele foram encontrados. De acordo com paleontólogos, o dinossauro gigantesco descoberto no interior da Austrália foi identificado como uma nova espécie. O animal é descrito como um dos maiores que já vagaram pela Terra. Os especialistas dizem que o dinossauro media entre 5 e 6,5 metros de altura, com 25 a 30 metros de comprimento. Os ossos fossilizados foram encontrados em uma propriedade a 1.000 quilômetros de Brisbane. E o Horizonte Notícia de hoje fica por aqui. Para você rever esta edição, basta acessar o nosso canal lá no YouTube. Estaremos de volta na segunda-feira, no mesmo horário, às 8h30. Não se esqueçam, um ótimo fim de semana, fique com Deus e até lá. Tchau, tchau.